Olá, estamos de volta para a nossa última videoaula sobre estruturas de repetição aninhadas. Nós já vimos o conceito, nós já trabalhamos os 3 primeiros exercícios e agora nosso último exercício. Nesse exercício ele tem uma estrutura um pouco diferente. Vamos ler o enunciado e interpretar essas diferenças. Implemente um programa que leia o valor inteiro n e em seguida leia n sequências de valores inteiros não nulos, valores diferentes de zero. Cada sequência lida é encerrada pela leitura de um valor nulo, de um valor zero. Para cada sequência de números inteiros lidos, o programa deve calcular o somatório dos valores pares e imprimir o resultado deste somatório na tela. Bom, temos um texto pequeno, mas um texto que envolve muitas coisas. Então aqui a gente já começa a ver os exercícios mais elaborados, pedindo para fazer mais coisas, mas se a gente for observar, é um exercício grande com pequenas coisas. Então, o que a gente faz é ir dividindo e resolvendo cada pequena coisa para a gente chegar à solução final do exercício, juntando essas pequenas coisinhas, né? Então, vejam que tem a descrição ali de cada coisinha que tem que ser feita, né? Então, a gente vai se concentrar especificamente em cada uma delas a cada instante. Então, vamos a ver aqui primeiro uma execução, né, um exemplo de execução desse exercício, né, dessa questão. Digite n, 2, então já sabemos pelo enunciado que a gente vai ter que manipular, lidar com duas sequências de números. E a gente vai ter que fazer algumas coisas com esses números. Então, digitei n igual a 2 aqui, eu vou fazer a primeira sequência, que trata-se de quê? De uma repetição de entrada, informe um número, informe um número, informe um número, veja, enquanto o número é diferente de zero. Enquanto isso, eu estou processando um resultado este que vai ser impresso. Logo em seguida, somatório igual a 6. Aí, concluí a sequência 1, que consiste de ler os vários números, processar o resultado e imprimir esse resultado. Vou para a segunda sequência, já que foram definidas ali duas sequências a serem manipuladas. Então fui para a segunda sequência, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz para a sequência 1. Ler vários números, processar esses números, é o mesmo processamento, é um somatório. Então eu vou realizar esse somatório e imprimir o resultado desse somatório. Ok? Então vamos colocar agora as nossas ideias para funcionar. Né? Então vamos começar o nosso algoritmo aqui lá no Tony. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro a entrada, né? A entrada da quantidade de sequências, que é o valor de n. A entrada de n. Depois o que a gente vai ter que fazer? Bom, se a gente já conhece n e sabe que tem que fazer alguma coisa, né, n vezes, a gente vai ter um laço. Um laço que nos dá a contagem. Por quê? Porque esse n é uma quantidade. Agora eu quero fazer algo n vezes. Então a gente tem aqui um laço. Vamos fazer o laço, que é o quê? Laço das sequências. Ele vai manipular cada sequência. Então vamos colocar aqui mais bonitinho. Para cada sequência. Então eu tenho que fazer algo para cada sequência. Bom, eu já consigo, vamos fazer aqui, algo para cada sequência. Então esse é meu algoritmo completo, né? Sem detalhes. Eu tenho que ler n, para cada, isso me dá n sequências, né? Para cada sequência eu vou tratar a sequência. Vou fazer o que eu tiver que fazer para cada uma das sequências. Bom, aqui a gente tem separado, olha, isso tudo aqui é o que eu tenho que fazer para a primeira sequência, isso tudo aqui é o que eu tenho que fazer para a segunda sequência, que é a mesma coisa que eu vou ter que fazer para a terceira, para a quarta e para a quinta. Então o que está aqui dentro eu vou ter que reproduzir aqui dentro. Tudo aquilo ali vai ter que ser gerado aqui dentro. Né? Então a gente vai aos poucos, vamos tratar os nossos problemas grandes como pequenos problemas. Meu primeiro problema aqui, fazer a entrada de n. n é igual a int, input, acho que está lá, digite n, do mesmo jeito que estava antes. Vamos conferir, digite n. Beleza, olha só, uma parte do meu problema, o meu primeiro problema já está resolvido. Agora eu quero fazer n sequências. Então a gente sabe que tem um padrão de contagem, for i, né? Vamos colocar aqui sequência de s, sec. For sec em range de quem? Eu quero fazer n sequências, então n. Pronto, é um contador, é uma contagem que eu tenho que executar isso aqui n vezes para que eu tenha as n sequências. Né? Então eu tenho aqui a variável sec, aí dentro daquela mesma lógica do exercício anterior, veja só,
SEC vai assumir quais valores dentro do meu programa? 0, 1, 2, 3 até o n-1. É o mesmo padrão anterior. Mas eu estou fazendo a sequência 1, a sequência 2, a sequência 3. Eu estou contando de 0 até n-1, mas eu estou apresentando de 1 até n. Então é só somar mais 1, como a gente já viu no exercício anterior. Então aqui, vejam, eu tenho que tratar, eu tenho que fazer alguma coisa para cada sequência. Vai ter que estar dentro desse for. Que significa o quê? Escrever primeiro sequência 1. Depois ler uma certa quantidade de números e fazer um somatório. Bom, é muita coisa, é um monte de coisa, mas vamos fazendo uma coisa de cada vez? Primeiro a gente tem que fazer um print aqui. Aqui eu tenho que tratar a sequência. Então, como que eu trato a sequência? Primeiro eu vou dar um print. Que é o print de quê? Da identificação da sequência. Eu não preciso colocar isso como algoritmo, não. Eu já posso colocar um print aqui de uma vez. Sei que tem que ter um print aqui. Eu sei que vai ter alguma coisa que vai mudar. Por quê? Porque no primeiro print vai ser sequência 1. No segundo vai ser sequência 2. Alguma coisa vai mudar aqui, né? Então, o padrão lá é ponto, espaço, sequência. E qual é a sequência? Qual é o valor que identifica qual é a sequência? Então, como eu disse, aqui vai dentro do próprio padrão de contagem do for. Eu já tenho o for ali com um contador. A questão é observar que o contador, a variável, vai assumir 0 para a primeira sequência. Vai assumir 1 para a segunda sequência. Então, como que eu faço esse 0 virar 1? É sec mais 1. Eu somo 1. Minha variável sequência está tendo valor de 0 até n-1, mas eu quero apresentar na tela de 1 até n. Então, é só somar mais 1 na minha variável que eu já tenho, né? Então, fiz o print. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui já é mais, complica um pouco, mas a gente sabe fazer, a gente já fez exercício com isso. Então a gente vai ter que fazer agora a leitura de vários números, vamos precisar de outro laço, né? Estamos aqui numa aula de laço alinhado, seria natural que a gente esperasse ter o quê? Outro laço aqui dentro, né? Não é essencial, mas, né, é de se esperar. Então aqui, esse novo laço aqui vai me dar essa característica do laço alinhado. Porque eu tenho N sequências, várias sequências, e cada sequência vai ser produzida a partir de vários números, né? Mas agora com um padrão diferente. Nos exercícios anteriores a gente usou for, só for. Porque a gente tinha estrutura tabular ou alguma coisa próximo disso. Agora a gente tem um padrão diferente. Não vai dar para usar for agora, porque eu não sei quantos valores o usuário vai fornecer antes de fornecer o 0, que é o que para. Então aqui agora eu vou ter que ter um laço while aqui, eu vou ter que ter um laço, né, controlado logicamente, porque eu vou ficar lendo números enquanto esses números forem diferentes de 0, né? Então vamos ter que replicar isso. Mas não vamos esquecer que a gente também tem que fazer um somatório. Somatório de quem? De alguns desses números aqui, né? Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar a variável soma, começando de 0, antes do nosso laço while. Né? Então isso já é experiência que a gente já tem anterior, a gente já resolveu o exercício que faz isso, que faz um somatório, né? Que tem um padrão de while, um padrão de repetição while. Então é só replicar, refazer aqui, reproduzir essa sequência. Como que é a sequência de um somatório? Alguma coisa soma mais igual a alguma coisa. Então a gente vai ter que definir isso aqui. Essa é a estrutura base, mas não quer dizer que vai ser exatamente isso. Então, a gente vai ter que ver, observar o que vai fazer, né? A gente vai ler número. Então, olha só, qual é o padrão aqui quando a gente tem? Informa um número, informe outro, informa outro, informa outro, enquanto o número é 0. Bom, a gente também vai ter o quê? Primeira entrada. Primeira entrada. Depois, dentro do while, a gente vai ter próximas entradas. Percebem que eu estou combinando coisas que eu já fiz? Eu estou combinando o somatório, eu estou combinando o que? Uma entrada de vários valores com algum padrão. Então aqui eu vou fazer a primeira entrada, então é um int, input, né? E aí eu vou construindo dentro daquilo que eu já sei fazer. Aqui eu vou ter outro print input, né? O num aqui vai ser igual aqui, outro print input. Tem o mesmo padrão, informe um número. Então deixa eu até copiar isso aqui, ó. E aí a gente vai construindo o nosso programa observando a sequência de eventos, de ações que tem que ser realizadas aqui
para que eu faça o que precisa ser feito. Então, meu programa não precisa ser construído linha a linha. Eu posso ir construindo o meu programa, acrescentando os recursos às linhas, à medida que eu tenho a interpretação do que precisa ser feito e de onde precisa ser feito. Então veja, normalmente esse padrão aqui, ele me dá o quê? Faça o primeiro input, coloque o while, faça algum tipo de processamento e depois faça a leitura do próximo. Então aqui eu estou fazendo algum tipo de processamento, não está completo ainda, mas vai chegar lá. Então eu já estou colocando aqui a sequência de ações que precisam ser reproduzidas para fazer essas entradas. E enquanto eu faço essas entradas, eu também tenho que proporcionar o restante das minhas tarefas, que é o somatório. Então eu já estou incluindo aqui o somatório. Eu vou fazendo isso aos poucos, introduzindo um pouco de coisas de cada vez, conforme eu vou observando essas necessidades. Então eu já posso, eu ainda não sei o que eu vou pôr aqui, eu ainda não sei o que eu vou pôr aqui, mas eu sei que eu preciso desse while, eu sei que eu preciso fazer esse soma igual a zero e que depois eu vou precisar fazer esse soma mais igual a alguma coisa. Então eu já vou construindo isso dentro do meu programa, ou no meu rascunho, ou na minha cabeça, para depois chegar aqui e implementar o meu programa. Não é trivial, não é fácil, é muita coisa. Então, olha lá, já digitei errado aqui, sequência, né? Vamos observando nosso código e vendo o que a gente está, né, se está tudo certinho ou não. Então, aqui, vamos lá. Eu já consigo fazer esse while, porque eu já sei qual é a regra. Né? Enquanto o valor for diferente de zero. Então, é o oposto. Eu quero parar quando for zero. Quero continuar enquanto for diferente de zero. Então, enquanto o meu num for diferente de zero. Né? E eu quero somar num aqui, mas tem uma particular, tem uma coisa que a gente precisa ficar atento. O que ele falou aqui? Ó? Por que aqui o somatório é 6? Olha lá. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Por que o resultado é 6? O resultado não deveria ser 9? Não, o resultado não deveria ser 9. Por quê? Porque ele diz aqui ó, que para cada sequência de números inteiros lidos, o programa deve calcular o somatório dos valores pares. Ah, eu sei verificar se um valor é par? Deveria, porque a gente conhece o padrão matemático e a gente conhece as operações necessárias para isso. E se eu não me engano, a gente já fez isso em algum exemplo ou algum exercício anterior a este. Né? Então vamos lá, vamos verificar aqui. O que eu preciso? Então eu não quero somar todos os números. Eu quero fazer soma dos números, mas eu quero somar números específicos. Então eu vou precisar ter uma decisão aqui para determinar se eu quero incluir esse num ou não. Então é outra questão que a gente precisa ser observada aqui. Eu não quero incluir todos os números. Se eu quisesse incluir todos os números, isso aqui resolveria. Mas eu não quero incluir todos os números. Se eu não quero incluir todos os números, eu tenho que avaliar quais números eu quero incluir. Isso vai ser feito com uma decisão. Então veja que a gente já aprendeu tudo que é necessário, a gente já sabe as pecinhas do quebra-cabeça. A gente tem que aprender a montar agora. E aí, a montagem agora, os quebra-cabeças vão ficando com as pecinhas menores, mais peças para serem montadas. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de resolver o exercício, para a gente ir observando aquilo que está descrito no enunciado e ir aplicando isso enquanto a gente está resolvendo o exercício. Então vejam, eu não quero colocar todos os números, eu quero colocar somente os números pares. Como é que eu identifico se é par mesmo ou é ímpar? Somente os números pares. Então, como é que eu identifico se um número é par? Bom, como que a gente testa se o número é par? A gente verifica se ele é divisível por 2 ou não. O número que é divisível por 2 é par, o número que não é divisível por 2 é ímpar. Então eu quero checar aqui se o número é divisível por 2. A gente aprendeu isso, a gente já fez isso antes. Né? Como que eu verifico se um número é divisível por 2? Eu pego o resto da divisão por 2 e eu comparo com o zero. Se ele for divisível por 2, se ele for par, o resto da divisão do número por 2 é zero. Então isso aqui me diz, né, se o número é par ou não. Quando isso aqui é verdade, o número é par. Eu quero incluir os pares? É isso que eu quero. Então, quando isso aqui é verdade, é par, ele entra e acrescenta aquele número. Então, aqui o que vai acontecer agora? Dentro do meu programa, ele vai pegar esse 2, opa, o 2 eu tenho que incluir, porque o 2 é par. Vai pegar o 3, opa, o 3 eu não tenho que incluir porque o 3 é ímpar. Ah, o 4 é par, opa, o 4 eu tenho que incluir. Então o que ele vai fazer?
0 mais 2, 2, 2 mais 4, 6, o resultado é 6. Quando ele vem para cá, minha soma começa de 0, eu não vou fazer o mais 1, porque o 1 é ímpar. Eu não vou fazer o mais 3, porque o 3 é ímpar. Então eu tenho 0, continuei com 0, e aí aqui a gente tem 0 como resultado. Então olha lá, nosso programa está pronto. Eu fui fazendo ele aos poucos, eu fui fazendo cada pedaço dele, observando o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que imprimir a sequência 1, 2, 3. Ah, eu tenho a variável sec, que vai ter os valores 0, 1, 2, 3. Né? Então aqui eu vou imprimir 1, 2, 3, 4. Né? E aí, assim por diante. Ah, eu tenho que fazer um somatório. Ela começa de 0, vai ter um laço e ele vai ser incluído, vai ser acrescentado de algum valor. Né? Vai ser acrescido de algum valor. Ah, mas eu tenho vários valores, então eu tenho que processar esses vários valores de alguma maneira com alguma regra. Aplica-se a regra. Leio primeiro, o while, né? Eu só quero valores que sejam, né? Eu vou ler valores enquanto eles sejam diferentes de 0. E fui aplicando essas regras e fui construindo o meu programa aos poucos para chegar lá. Então se a gente pegar agora e, por exemplo, executar, né? Fazer a execução daquele exemplo de execução, que é 2, né? Opa, pus 3, deixa 3. Né? Então seria 2, eu pus 3. Então ele vai ler a sequência 1, 2 e a 3. Né? A sequência 1 ela é composta de quê? 2, 3, 4, 0. Então vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Vai executar as 3 sequências que eu disse para ele. Então são 3 sequências, N é 3. Eu vou reproduzir aqui 0, 1, 2. Então o sec vai assumir 0 primeiro. Quando o sec é 0, eu estou na minha primeira sequência. Então eu imprimo 0 mais 1, sequência 1, como era de se esperar. Eu atribuo 0 à minha soma. Eu peço o número. O número lá é 2, 3 e depois 4. 2. E o que ele faz? Agora, eu digitei 2, que é o primeiro número. Ele vai entrar no while e vai fazer o quê? Esse número tem que ser incluído, então ele vai verificar se esse número é divisível por 2. Ele entra e acrescenta o 2 na minha soma. Pede o próximo número, que é 4, né, que é 3. Aí ele faz a mesma coisa, ele vai voltar que ele pediu o próximo, então ele vai voltar lá no while para avaliar. Esse próximo tem que ser incluído ou não? Ele é 0 ou ele não é 0? Então ele não é 0, entrou aqui. Vai avaliar, o 3 é divisível por 2? Não, então isso resulta em falso e acabou. Vai para o próximo, ele não acrescentou o 3 na minha soma. Vou digitar 4 aqui, ele vai entrar, porque o 4 é diferente de 0, e vai avaliar se ele tem que incluir o 4 ou não. Ele tem que incluir o 4, entrou e incluiu o 4, o resultado é 6. Vai pedir o próximo número, eu vou digitar 0. O 0 indica que eu tenho que parar. Então parei e fui para a próxima, né? Opa, Reinaldo, você esqueceu aqui. E o resultado, isso acontece. Às vezes a gente esquece um detalhe, né? Aí na hora que a gente vai executar, a gente vai ver, opa, faltou alguma coisa. Vamos colocar então o resultado. Eu calculei a soma, não foi à toa. Calculei a soma para poder escrever lá depois, ó, somatório. Então vamos incluir o nosso print que ficou faltando. Isso é muito comum, a gente tem que ficar atento a isso. Por isso que é importante toda vez que você for, eu vou executar esse programa, eu já fiz tudo, eu já conferi, já fiz tudo, né? Então vamos lá, eu vou imprimir o somatório, né? São somatórios de valores inteiros, eu criei a variável soma para isso, agora sim. Então agora eu nem vou depurar, porque a gente já viu como que vai executar esse programa, né? Vou só testar. 2, 3, 4, olha lá, ele está fazendo o que ele tem que fazer. 6, opa, sequência 2, por quê? Porque agora, né, meu sec é 1, 1 mais 1, 2, e agora ele está fazendo a segunda sequência, que lá eu acho que é 1, 3, e aí 0. Aí meu somatório foi 0, né, como a gente esperava. Então, temos aqui a resolução do exercício 4, né, e aqui no nosso slide a gente tem aí a sequência de, né, o mesmo programa, né, que ficou bem parecido ou ficou igual, né, na verdade ficou igual. Então beleza, concluímos aqui então nossas aulas de estruturas de repetição aninhada. Então pessoal, muito importante, vai lá no capítulo 5, reveja as sessões 5.1, sessões 5.2, relembre como é o funcionamento do for e do while. Agora leia a seção 5.3, que vai falar um pouquinho sobre os laços aninhados, né? Mostrando exemplos, com exercícios também. Então vai lá e dá uma reforçada no seu aprendizado. Aqui eu trago uma parte desse conteúdo, lá você vai ter alguns complementos. Então, beleza, fechamos aqui esse tópico.
Até mais ver.